Olá, no último dia 27 de janeiro, né, em meio à Semana da Privacidade, a NPD editava ali a resolução número 2, que visa trazer um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte. Então a resolução número 2, ela tem ali algumas previsões voltadas a dar este benefício de tratamento jurídico diferenciado aos agentes de pequeno porte, sim considerados como empresas EPPs, startups, e microempresas e empresas de pequeno porte, também startups que é assim considerada de acordo com a Lei Complementar 182. Mas o que eu quero trazer aqui, passados esses dias já de resolução aprovada, são alguns esclarecimentos que eu julgo extremamente importantes para evitar alguma confusão, né? Quando a gente fala em tratamento diferenciado, a princípio se tem uma ideia, uma falsa noção de que tais empresas não precisam se preocupar com a implementação de boas práticas ou com o cumprimento, melhor dizendo, da legislação de proteção de dados, a Lei 13.709, aí, conhecida como a LGPD. Bom, de fato não há esse afastamento dessa obrigação, mas ela flexibiliza alguns procedimentos. Então vejam que não há, por exemplo, a necessidade de formalização, de indicação de um encarregado de dados, então não poderá haver uma sanção específica pela ausência de indicação de um encarregado de dados, embora a resolução especifique, assim como ela faz lá na frente quando fala também da política de segurança da informação simplificada, ela diz que tendo essas boas práticas é melhor então, quer dizer, vai ser considerada um atenuante no momento de aplicação de eventual multa, como prevê o artigo 52 da LGPD. Então, se por um lado ela não pode sancionar porque não é uma obrigação mais ter um encarregado, por outro ela considera uma boa prática, e de fato é uma boa prática, né? É muito difícil você manter todas as obrigações sem o encarregado de dados ou minimamente ali um chefe de segurança da informação. Bom, uma outra questão bastante interessante, né, que a NPD pode demandar a apresentação dos documentos que comprovem o enquadramento daquele agente como sendo de pequeno porte. Então é interessante, me imaginei aqui pensando que naquele arcabouço de documentos, embora aqui se tenha uma documentação mais enxuta, incluir também ali a documentação que comprova esse enquadramento é importante para que facilite também a divulgação quando preciso. Algumas questões interessantes, né, que aí nos fazem aqui refletir um pouco sobre como vai se dar daqui para frente, é a questão do registro das atividades de tratamento, né, o famoso ROPA, né, ou seja, as empresas têm que cumprir o artigo 37 da LGPD de manter um registro atualizado das suas atividades de tratamento, e aí vem a resolução dizendo que as empresas de pequeno porte não precisarão ter um registro mais complexo, ou seja, ela fala que poderão ter um registro de atividade de tratamento mais simplificado. Entretanto, é bom lembrar que nós não temos na LGPD requisitos ou elementos que considerados ali na lei, expostos na legislação como obrigatórios para constar ali do registro das atividades, tá? Então se tem utilizado bastante, claro, as boas normas já existentes, como as estruturas normativas como a ISO, NIS e vários outros, e também algumas orientações de autoridades estrangeiras, autoridades de dados estrangeiras e boas práticas. Lembrando que é óbvio que nesse registro de tratamento você tem que ter minimamente ali esse fluxo de vida, ou seja, de onde que esse dado vem, para onde que ele vai, quais são esses dados, quem acessa, etc. Então, importante lembrar, empresa de pequeno porte ela não está isenta de ter o ROPA, ela precisa ter o ROPA, embora mais simplificado. No entanto, nós não sabemos ainda qual simplificação é essa, né? A gente não sabe o que precisa ou o que será de fato considerado simplificado. E quando assim fizer a autoridade, nos também demonstrará o que ela considera como sendo o registro mínimo
necessário para as demais empresas. Vejam que interessante, né? Nós estamos, a partir daquela simplificação, conseguir entender o que ela entende como obrigatório para as empresas que não são de pequeno porte. Mais um outro ponto interessante, lembrando que essa resolução ela vem depois de um guia orientativo e até mesmo checklist que já foi editado o ano passado pela NPD. Não prejudica, talvez não tenha sido a melhor técnica, né? Mas não prejudica em nada nesse momento que a gente precisa de orientações. Claro que aquele guia orientativo já sinalizava o que a NPD ia colocar num documento jurídico. Então já havia aquela resolução, quem tiver ali interesse pode ir lá no checklist, vai confirmando ali quais são aqueles requisitos considerados mínimos, né, para uma boa prática de segurança e proteção dos dados. Inclusive, lá tem também alguns elementos para aquela política de segurança da informação simplificada mencionada pela resolução. Então é bastante interessante ir lá e buscar esse conhecimento. Outro ponto que trouxe de diferenciação para as empresas de pequeno porte são os prazos, né? Então todos os prazos desses agentes de tratamento são contados em dobro. Nós temos então para atendimento às solicitações dos titulares, para comunicação à NPD, aquela também previsão do fornecimento da declaração clara e completa do artigo 19, inciso 2 da LGPD também será contado em dobro, a eventual comunicação de incidente de segurança ao titular, etc. Lembrando que ainda não se tem também um prazo definido na nossa legislação para quando é que deve ocorrer essa comunicação à NPD. No entanto, nós já temos um indicativo não formal da NPD considerando como sendo de 2 dias úteis a comunicação a ela, mas não é formalizada em nenhuma resolução que, vamos dizer, com efeitos jurídicos ali incidentes. Mais alguma questão aqui que é importante lembrar também, a famosa política de privacidade, ou melhor dizendo, né, o aviso de privacidade, enfim, o dever de transparência em relação aos titulares não foi excluído, tá? Então é importante que as empresas de pequeno porte também sejam claras e transparentes e a partir desse mapeamento de dados, um ROPA simplificado, também façam a exposição dessas políticas tanto nos meios presenciais, ou seja, ali de uma forma de fácil acesso, ou mesmo no seu site. Se não é caso de ter site, então vai fazer somente presencial. Enfim, importante é que tenha essas informações devidamente expostas, tá bom? Vamos acompanhar, porque ainda virão algumas novas resoluções esse ano. Nós temos uma esperança aí de alguns atos que estão já dentro daquele planejamento estratégico da NPD, mas mais do que isso, vermos também como que vão se dar as decisões, né, ou as fiscalizações e os processos em si em relação a esses agentes. Voltando a lembrar, não estão isentos de cumprir a LGPD e, pelo contrário, né, tem que, além de cumprir a LGPD, ela deixa claro na resolução de que o atendimento ou a execução de boas práticas, ela reforça de que é causa de redução ou atenuante ali de eventual sanção.